Oi, turminha, tudo bem com vocês? Bom, estamos iniciando mais uma aula nossa hoje. E hoje é dia 7 de outubro do ano de 2021, quinta-feira. Bora lá, turminha, para nossa aula. Bom, você se lembra que na nossa última aula de português, a gente trabalhou sobre aquela história do ursinho com música na barriga. Você se lembra da história da família que morava lá no bosque? Se lembram disso? E aí tinha o filhinho, que era o ursinho meio maluco, né? Um pouquinho meio bagunceiro e arteiro. O que aconteceu? A mamãe dele pedir a cegonha um filhinho para ela, né? Mas que fosse uma mocinha. Ela queria uma ursinha. E o que esse ursinho maluco fez? Escreveu um bilhetinho pedindo a cegonha para o quê? Dar um irmãozinho para ele, que fosse um homenzinho. Você se lembra dessa história? Então, nós vamos continuar hoje, tá? Vocês vão pegar o seu livro didático, combinado? Lá na página 78, para a gente continuar as atividades sobre essa história, tá? Número 5. Releia um trecho da história que se refere ao lugar onde a história acontece. Olha só, se você entrasse nele, ficaria de boca aberta. Vocês se lembram onde estava esse trecho? Bem no início da história. Aqui, olha, que eu vou voltar para vocês. Estava escrito, olha: o bosque perdido é mesmo uma coisa maravilhosa. Se você entrasse nele, ficaria de boca aberta, olhando para tudo, assim, com ar de bobo. Então, olha só na atividade de hoje, o que pediu para vocês responderem, tá? Olha aqui, releia esse trecho, então, e responda: o que a expressão em destaque significa no texto? Olha essa expressão aqui, ó, se você entrasse nele, ficaria aqui, ó, de boca aberta. O que significa essa expressão, ficar de boca aberta? Vocês conversem com o papai, com a mamãe aí, vão ver se vocês conseguem descobrir o que é essa expressão, ficaria de boca aberta. Por que ele disse isso no texto? Número 6. Leia o trecho a seguir silenciosamente. Mas eu vou ler para vocês me acompanharem aí no livro de vocês. Você está vendo a casinha azul com telhado amarelo lá no meio dos pinheiros altos? Pois ali mora a família do urso pardo. A mulher dele é Dona Ursa Ruiva. No princípio, eles tinham um único filho, o urso maluco, um guri travesso que parecia mesmo ter a cabeça oca. Bom, letra A. Esse trecho apresenta alguém contando a história ou mostra uma conversa entre os ursos? Vamos entender. Esse trecho que eu acabei de ler com vocês, tem alguém conversando aí? Uma conversa entre os ursos? Você acha que esse trecho eram os ursos falando um com o outro? Ou você acha que tinha alguém contando a história pra gente? Olha só no início lá, olha. Você está vendo a casinha azul com telhado amarelo lá no meio dos pinheiros altos? Pois ali mora a família do urso pardo. Então, era alguém que os dois ursos estavam conversando, a família do urso estava conversando entre eles, ou era alguém contando essa história pra gente? Letra B. Quem conta a história apresenta 3 personagens. Quem são elas? Então, olha, tem uma pessoa contando essa história, certo? E ele vai falar de 3 personagens da história. Quero que vocês voltem lá no texto e descubra para mim quem são essas personagens. São 3. Ó, vou dar uma dica. Uma delas é o papai urso. E ainda tá faltando 2. Vocês vão falar comigo, tá bom? Vamos lá agora. Letra C. Quem conta a história está participando dela? Então, olha, nós temos aqui algo que se chama narrador. Narrador é a pessoa que conta algum fato, alguma história. Então, nós já entendemos e a gente já percebeu que esse texto está sendo narrado, tem alguém contando essa história. Só que existem 2 tipos de narrador. Tem aquele narrador que conta sem ele estar participando dela. Ele está contando algo que ele sabe, ou talvez algo que ele viu, mas que ele não participou da história, ou seja, ele não era nenhum dos personagens, ele estava contando a história de outras pessoas. E nós temos também um tipo de narrador, que é o quê? Ele conta o que aconteceu e que ele estava participando da história. Por exemplo, poderia falar assim: eu estava andando no meio da floresta e vi uma casinha azul.
o urso maluco falou comigo para irmos passear. Sabe, eu estaria narrando uma história em que eu também participei. E tem um narrador que pode o quê? Narrar a história, mas sem ter participado. Porque talvez ele viu, ou porque talvez ele ficou sabendo da história e contou. Eu quero que vocês me contem se esta história que a gente leu, do ursinho com música na barriga, se o narrador estava participando dela ou não, se ele só contou pra gente a história. Número 7, está perguntando assim, releia a pergunta que o narrador fez. A quem ele estava se dirigindo? Ou seja, para quem ele estava fazendo aquela pergunta? Vamos voltar à pergunta lá no início do texto? Olha como que a primeira perguntinha que ele fez, ó, bem em cima desse trecho aqui, ó. Você está vendo a casinha azul com telhado amarelo lá no meio dos pinheiros altos? Para quem que esse narrador estava perguntando isso? Com quem que ele falou assim, ó, você está vendo aquela casinha? Será que é comigo? Será que é com você? Aluno, pensa direitinho. Olha só, você está lendo o texto e tem alguém te fazendo pergunta. É um narrador contando a história e perguntando, você está vendo aquela casinha? Por que ele falou isso? Porque lá no livro tem o desenho da casinha. Vocês conseguem ver ela bonitinha lá, do jeito que ele narrou, telhado amarelo. E ele está perguntando se alguém, esse alguém, será que é você? Será que é eu? Se estamos vendo aquela casinha. Vocês vão responder para mim no número 7, tá? Número 8, na página seguinte. Releia o bilhete e responda as perguntas. Dona Cegonha Cor-de-Rosa. Boa tarde. Minha mãe quer ganhar um filhinho. Eu venho lhe pedir que nos mande um ursinho. Ela diz que quer um homenzinho. Não se esqueça de me mandar um irmão no começo da primavera. Muito obrigada. Ouviu? Urso Maluco. Então, esse foi o bilhete que o Urso Maluco fez para Dona Cegonha Cor-de-Rosa. A gente falou sobre esse bilhete na última aula, certo? Em que a gente até comentou que ele fez alguma coisa aí que não era muito certa. Porque ele colocou no bilhete que a mamãe queria um irmãozinho homenzinho. Porém, a gente até comentou que a mamãe queria, na verdade, era uma ursinha, não é? Mas vamos agora ver o que a gente vai trabalhar com esse bilhete. Para quem o Urso Maluco escreveu esse bilhete, gente? Para quem que ele escreveu? Olha, bem no início ele colocou o destinatário, ou seja, para quem que se destinava esse bilhete, para quem que ele estava enviando. Tá bem no início do bilhete, vocês vão descobrir para mim para quem que é. Letra B. Qual é o assunto do bilhete? Bom, quando a gente fala assunto de um bilhete, ou de uma carta, ou de uma reportagem, a gente não precisa escrever a toda. Tem um assunto principal. Pode ser algum pedido. Será que ele estava pedindo alguma coisa? Ou ele estava contando alguma coisa? Ou ele estava oferecendo alguma coisa? Por que esse bilhete foi escrito? Qual que era o assunto dele? O que o urso queria falar com a Dona Cegonha? Vocês vão falar comigo aqui o assunto, tá? Agora vejam bem. O bilhete é um texto que apresenta uma mensagem breve, bem pequena. Nele devem ser escritos o nome da pessoa a quem será enviado o bilhete, no caso o destinatário, e o nome ou a assinatura de quem está escrevendo o bilhete, que no caso é o remetente. Alguns bilhetes podem trazer uma despedida e a data em que foram escritos. Então vamos lá por parte. O bilhete, todo bilhete tem que ter o quê? O nome do destinatário, ou seja, para quem que eu estou escrevendo o bilhete. Vamos supor que eu vou escrever um bilhete hoje para a nossa aluna Ana Luísa. Então, eu vou colocar lá. Querida Ana Luísa, estou escrevendo esse bilhete para dizer que você está participando muito bem das nossas aulas. Obrigada, abraços, tia Vânia. Bom, eu coloquei para quem era o bilhete e no finalzinho também eu coloquei quem estava escrevendo, que era tia Vânia. Algumas pessoas gostam de colocar datas, eu poderia colocar também, tá? Hoje é nossa aula do dia 7 de outubro de 2021, beleza? Bom, eu poderia escrever um outro bilhete também para o nosso aluno Enzo Gabriel. Olá, Enzo Gabriel, tudo bem com você? Eu sou a professora Vânia, quero dizer que estou gostando muito das suas atividades. Um abraço. Entenderam? Então o bilhete precisa ter o remetente e precisa ter o destinatário. O destinatário é para quem eu estou escrevendo o bilhete e o remetente é colocar lá no finalzinho quem está escrevendo esse bilhete. Tá ok? Então, olha, letra C. No bilhete acima, circule a assinatura do remetente. Depois, sublinhe o nome do destinatário. Então, olha, vocês vão voltar no bilhete que está no início dessa página da atividade. Vocês vão fazer o quê?
circular a assinatura do remetente. Vocês vão procurar onde está o remetente, lembrando que é quem enviou o bilhete. E vocês vão sublinhar, fazer um traço debaixo do destinatário, que é para quem esse bilhete foi escrito. Tá ok? Combinado? Vamos lá. Entre na roda. Ouça o final da história que o professor vai ler para saber se o urso maluco teve o pedido dele atendido. Você se lembra que na aula passada eu contei para vocês o finalzinho da história? Quem aqui se lembra vai me dizer, tá? Lá no grupo vocês comentam lá, eu ouvi o áudio, eu ouvi qual que foi o final da história. Então, olha só, número 1. Como a mãe ursa reagiu ao encontrar o ursinho em cima da cama? Vocês se lembram? Vocês podem voltar no meu áudio lá, eu contando para vocês como que ela ficou quando ela viu aquele ursinho lá em cima da cama, o irmãozinho. Como que foi que ela reagiu? Qual foi a reação dela? Número 2. O que o urso maluco achou do novo irmãozinho? Você se lembra que eu falei do olhinho dele? Ele fez uma observação muito legal do olhinho do ursinho. Número 3. O professor vai ler novamente como ficou o bosque na estação do ano em que o irmãozinho do urso maluco chegou. Em uma folha avulsa, ilustre a chegada do ursinho naquela manhã. Então, eu vou ler para vocês a parte que conta como estava o bosque nessa manhã que o ursinho chegou, tá? Então, olha só. Eu vou ler novamente para vocês o finalzinho da história para quem não conseguiu acompanhar na nossa última aula, tá? Olha só. Então, continuou. O ursinho fez o bilhete. Pediu a dona Cegonha que ele queria um irmãozinho, certo? A mamãe queria uma irmãzinha, uma filhinha, e ele pediu um irmãozinho. Vamos ver como que foi atendido o pedido deles. Quando as árvores... Ah, tá. Vocês têm que se lembrar aqui no bilhete, ele pediu para que fosse... Vocês lembram lá no finalzinho do bilhete? Olha, ele pediu que fosse no começo da primavera, tá? Então, vamos ver como estava o bosque nesse dia. Quando as árvores acordaram uma bela manhã, estavam todas cheias de flores. O sol ficou muito claro. O rio cantou com mais músicas. O ar estava mais cheiroso. O jacaré, deixa estar, tomou um banho na lagoa espelho. Tudo ficou mais alegre no bosque perdido. E numa tarde, ao entrar no quarto de dormir, a mãe ursa encontrou seu filhinho novo em cima da cama, muito quietinho. Quase desmaiou de contentamento. Pegou o filho no colo e foi procurar o marido gritando: "É um menino! É um menino!" Descobriram a cegonha escondida na chaminé, dando boas gargalhadas. Mãe ursa convidou-a para jantar. O urso maluco achou o irmãozinho muito engraçado. "Parece um urso de brinquedo", disse ele. "Olha só os olhinhos dele. Serão de vidro ou de marmelada?" Então, olha só, o que o irmãozinho achou? O irmãozinho urso maluco achou do novo integrante da família aí. Ele achou ele bem engraçado e falou que os olhos dele pareciam de vidros ou então de marmelada. Então, olha, e qual foi a expressão, então? Como que a mamãe ursa reagiu quando ela viu o filhinho lá? Vocês vão colocar para mim como que a mamãe reagiu. Vocês vão falar o que o urso maluco achou do novo irmãozinho e depois eu quero que vocês façam uma bela ilustração de como estava o bosque nesta época em que o irmãozinho chegou. Tá bem no início do bilhete, olha. Quando as árvores acordaram, uma bela manhã, estavam todas cheias de muitas flores. O sol ficou muito claro, o rio cantou mais alegre, o ar estava tão cheiroso. Era primavera, gente. A estação que a gente está vivendo agora, inclusive. Nós estamos na primavera. E essa chegada do ursinho também aconteceu na primavera. Então, faça um desenho bem bonito, bem caprichado, para enviar para a gente ver, ok? Um abraço e fiquem com Deus.